Processos eletrônicos na Justiça Estadual. Participação do desembargador Iedo Simões, advogado Rodrigo dos Santos, Tribunal de Justiça de São Paulo, através de Marcelo Morgantini. Nós convidamos para a mesa de honra Dr. Wilson Staveley, presidente da Softplan, bem como o desembargador Milton Martins, ex-presidente da AMB. Por gentileza, para a mesa de honra. Sendo recepcionados pelo presidente Henrique Nelson Calandra. Currículo dos nossos palestrantes: Dr. Rodrigo do Nascimento Santos, formado em Ciências Jurídicas e Ciências Sociais, pós-graduado em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas e em Economia pela FIA Universidade de São Paulo. Estamos aguardando a presença aqui em cima dos nossos três convidados: desembargador Iedo Simões, Rodrigo dos Santos, advogado, e Marcelo Morgantini, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por gentileza. Voltando ao currículo do Dr. Rodrigo do Nascimento Santos, atuou como diretor executivo do Instituto Nacional da Qualidade Judiciária, lecionou cadeiras de gestão judiciária, gestão cartorária e liderança situacional para magistrados e servidores. Representou o Brasil em diversos eventos e congressos pelo mundo, participando da reestruturação judiciária de 42 países. Foi palestrante e convidado da Coroa Espanhola no GLAD. Também foi convidado pelo governo britânico a palestrar em Londres, Sydney, Vancouver e Xangai sobre o papel da justiça no Douglas North, onde ambos apresentaram o projeto IDJ, o Índice de Desenvolvimento do Judiciário. Coordenou projetos de reestruturação e redesenho de processos em diversos tribunais, como o Tribunal de São Paulo, e atualmente é consultor para a área pública, sendo responsável pela implantação dos projetos de processo judicial eletrônico nos tribunais de justiça de São Paulo, na Bahia, no Ceará e em Santa Catarina. Dr. Iedo Simões, desembargador. No dia 16 de junho de 2005, Iedo Simões tomou posse no cargo de desembargador na vaga de Roberto Hermidas de Aragão. Como magistrado de segundo grau, esteve presidente da segunda Câmara Civil e coordenador de apoio às varas especializadas, até assumir o órgão e coordenar o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O magistrado formou-se em Direito pela Universidade do Amazonas em 1978. Aprovado em concurso público para juiz da carreira, começou a vida judicante na comarca de Barcelos em 1979. Na capital, atuou como juiz eleitoral e respondeu pelas varas de execuções criminais, fazenda pública e em diversas varas cíveis, tendo ainda presidido o pleito do município de Manaus em 1990. Ao longo de 33 anos de carreira, já recebeu as seguintes homenagens: Medalha do Mérito Judiciário do Estado do Amazonas, Medalha do Mérito Legislativo, Diploma de Amigo da Marinha, Medalha de Grande Mérito da Câmara Municipal de Altazes, Voto de Aplauso do Senado Federal, Voto de Reconhecimento do Ministério Público no Estado do Amazonas, Procuradoria-Geral da Justiça, além de elogios oficiados pela Corregedoria-Geral de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral. Dr. Marcelo Fernandes Morgantini é responsável pelo setor de monitoramento de redes e educação interativa. Graduações: Biologia Marinha, Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, em 1990, Rede de Computadores, 2009. Especializações: MBA em Governança de Tecnologia da Informação, Universidade Federal de Lavras, 2011.
Integração de competências no desempenho de atividade judiciária, USP 2013. Atualmente, na carreira pública, atua como professor titular no curso de Redes de Computadores, lecionando Arquitetura de Computadores e Telecomunicações. Damos início, então, ao nosso quadro Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Dr. Iedo Simões, Rodrigo dos Santos, advogado, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Marcelo Morgantini. Por favor. Dando início, agradeço a presença dos nossos convidados. Queria convidar o ministro Marco Aurélio Buzzi que viesse compor a nossa mesa e honrar-nos com a sua presença. Não, mas aqui ninguém está de paletó e gravata, só os expositores e o presidente. Mas, por favor, não é... Nós ministro, aqui à esquerda. Peço uma salva de palmas. Eu queria dizer que nós avisamos, né, nosso mestre de cerimônias avisou que hoje o traje é informal. Hoje é dia de feijoada, de caipirinha, então o traje formal é dispensado. Mas agradecer ao doutor Rodrigo, agradecer ao Alexandre, a todos aqueles que nos honram com sua presença. Um eu conheço desde o tempo de segundo Tribunal de Alçada, e faz tempo. O outro, Rodrigo, conheço de um projeto que nós fizemos na Justiça Federal há anos e anos atrás, e ele está bem conservado, não ficou de cabelo branco, porque ele só mexe com informática, não julga ninguém. Mas, e aqui nesses ares de Santa Catarina, né, é difícil envelhecer. Mas dizer a vocês que esse processo do INPq, Instituto Nacional de Pesquisa sobre Qualidade Judiciária, que nós trabalhamos em São Paulo com a colega Elizabeth Leão, foi um projeto assim maravilhoso. E esse moço nos emprestou seu talento também incrível para nós. Desenvolvemos projetos e programas que pouca gente em outros lugares do mundo teria pensado e feito. E com uma coragem, porque ser moderno hoje é fácil, que ele veio ser moderno 20 e poucos anos atrás. Está chegando também, compondo a nossa mesa, o doutor Milton Martins, eterno, não é ex-presidente, eterno presidente da AMB, por suas qualidades morais e intelectuais, exemplo de magistrado brasileiro, que eu peço que integre a nossa mesa. E já que eu posso, como presidente, tagarelar um pouquinho, quero homenagear Aristóteles Lima Turi e homenagear também meu querido e sempre amigo, que deve estar lá de cima olhando para a gente, Antônio Carlos Alves Braga, que foi um dos grandes magistrados no estado de São Paulo, embora de estatura assim que nem eu, menos elevada de estatura física, mas com uma estatura moral, uma estatura intelectual incrível. Antônio Carlos Alves Braga, de onde estiver, está a sua esposa aqui sentada conosco. Eu quero prestar essa homenagem a ele, e homenageando a ele, homenageio a viúva que está conosco, seus filhos que são magistrados, e que Deus possa iluminar os trabalhos dessa tarde rumo à modernidade. Também Gilson Stabile, um dos nomes destacados no empresariado brasileiro, o Iedo, que está aqui conosco, corregedor-geral do Amazonas, o Rui Guilherme, meu vice-presidente, e nós vamos seguir com nossos trabalhos. Eu não sei quem fala primeiro, doutor Marcelo, em primeiro lugar. Então, tá bom, Marcelo está com a palavra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Isso aqui é só passar. Eu comando? Então, pessoal, vim falar um pouquinho do processo eletrônico que foi implantado no TJ São Paulo. Não vou me demorar, não vai ser tediante, e eu vou tentar não ser muito técnico. Temos alguns números aí do TJ São Paulo, números atuais. São mais de 20 milhões de processos em andamento.
30 mil processos que são distribuídos por dia. Esse número ele tem um crescimento de 12% a 15% ao ano. São 360 desembargadores, quase 2.900 juízes, 42 mil servidores, dos quais 179 são da área de TI, e 800 localidades. Voltando um pouquinho no passado, para que vocês entendam a evolução que tivemos, em 2005, o Estado de São Paulo contava com o Tribunal de Justiça e com tribunais de alçada. Cada um tinha o seu orçamento, cada um tinha a sua área de informática, então é natural que um se destacasse mais do que o outro e tivessem sistemas diferentes. O cenário daquela época era falta de investimento em informática. Por quê? A informática, naquele momento, ela era vista como vilã. Era uma área que não se sabia qual era a importância para a atuação jurisdicional. Era uma área cara, que despendia muitos recursos financeiros. Então, como resultado, a gente tinha unidades que não tinham sistema nenhum de acompanhamento de processo. Era tudo feito manualmente. No Estado, a gente contava com 10 sistemas diferentes, em linguagens distintas, resultado de atuações de magistrados que tinham como hobby a programação, de servidores que tinham a boa vontade de tentar fazer um sistema para melhorar a prestação de serviço para a população. Então, nós tínhamos 10 sistemas de primeiro grau e 4 de segundo grau, diferentes. Esses sistemas não conversavam entre si. Em 2006, foi o ano da unificação dos tribunais. Então, o Tribunal de Justiça ele absorveu a estrutura dos outros tribunais de alçada e, nesse período, houve a criação da Secretaria de Tecnologia de Informação que temos hoje. Em 2006, até hoje, é a mesma secretaria. E, nesse momento, a administração do Tribunal de Justiça passou a olhar a informática com um olhar diferente, como uma parceira, não como um setor caro do tribunal. E os resultados disso foram a terceirização de alguns serviços, a instituição do suporte a todos os usuários e um enfoque mais para a gestão, para que o parque de informática que foi resultado da unificação fosse gerenciado de uma forma mais eficiente. Em 2006 também nós tivemos a edição da primeira lei que fala do processo eletrônico, e em 2007, dia 26/6, foi inaugurado o primeiro Fórum Digital, Fórum da Freguesia do Ó. Foi um passo importante para o tribunal, foi um passo importante para a sociedade, amplamente divulgado pela imprensa. E dessa inauguração, nós tivemos esses resultados aqui. Aceleração do trâmite do processo, mais de 50%, um processo digital tramitou mais rapidamente. Os outros 3 tópicos é uma coisa óbvia, diminuição do número de funcionários, porque não havia o papel para manusear. Mas o último foi uma surpresa. O reflexo na cultura do processo. Nós tivemos processos sem recurso, porque o processo não demorava para ser julgado. Então, talvez a parte não se sentisse injustiçada, talvez, é uma hipótese, mas isso foi um fato. A redução do tamanho dos textos, a redução do volume de páginas e dos documentos anexados.
Em 2009, a administração do TJ, seguindo melhores práticas do mercado, lançou o planejamento estratégico de TI. O que foi isso? É um planejamento de ações no decorrer de 5 anos, visando o melhor aproveitamento dos recursos financeiros em tecnologia. Novamente, a administração olhava diferentemente para a TI, injetando investimentos que resultaram, em 2010, nessa estrutura que os senhores podem ver aqui. Vamos atentar aqui para o storage. Storage é onde o tribunal armazena seus dados. Em 2010, 70 terabytes, ou seja, 3 anos atrás. Hoje, se a gente compra um computador um pouquinho melhor aí, em qualquer loja de informática, ele vem com 2 terabytes. Ou seja, hoje, você consegue comprar um computador com pouco mais de 2%, que é a capacidade total que o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha em 2010. Guardem esses números aí. Em 2010 passou, infelizmente o nosso presidente faleceu. O ano de 2011 passou com o vice-presidente que assumiu se inteirando ainda de todos os assuntos. Então não tivemos um avanço significativo na informática normal, né? São milhões de reais em investimento que não se pode simplesmente assinar da noite para o dia. Então 2011 foi um ano estacionário para a TI. Em 2012, a atual administração assumiu. Em questão de 3, 4 meses, o doutor Ivan tomou pé de tudo que estava acontecendo, das necessidades. Os juízes assessores conseguiram passar para o doutor Ivan toda a necessidade que o tribunal tinha naquele momento. E em maio foi lançado o Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento, carinhosamente chamado de PUMA, que é o maior projeto que a informática do TJSP tem desde sua criação em 2006. O projeto PUMA ele tem esses 2 objetivos principais, que é fazer com que o Estado inteiro utilize um único sistema de controle de processos e aumentar a quantidade de fóruns digitais. Nessa hora, em maio, foi dado um passo muito importante para o sucesso desse plano. O tribunal pensou muito em planejamento estratégico, em ações muito bem pensadas. Uma delas ali, o Tribunal de Justiça e a OAB criaram uma comissão para estudar como seria a implantação do processo digital, essa alteração de cultura para os operadores de direito e também para a população. Aqui nós podemos ver a capa do nosso Diário de Justiça Eletrônico, no dia do lançamento do PUMA. Mais uma vez, a imprensa deu grande destaque. Só que esse projeto tem um grande desafio, que é fechar esse ano aqui com 40% de todas as varas totalmente digitais. Tendo em vista que São Paulo possui uma área territorial quase 2 vezes o tamanho da Inglaterra, com 800 comarcas, 800 localidades, o desafio era bem grande. Como é que a gente vai implantar isso daí? Com
com isso aqui, pessoal. Esse foi o início. Uma ampla divulgação em todos os canais de comunicação que o tribunal tem, dos benefícios que o processo eletrônico traria para o cidadão, a celeridade, o benefício ecológico da eliminação do papel, tudo divulgado em todos os canais. Mas ainda faltava conscientizar o servidor a utilizar o processo digital, a utilizar o sistema SAGE, que no interior nós tínhamos um sistema da Prodesp, chamado SIDAP. Temos ainda, mas no interior todo mundo usava o SIDAP. Aí cabe um parênteses. Nós temos lá uma ferramenta de educação interativa. Por que educação interativa e não ensino à distância? O ensino à distância, ele tem um conceito de telecurso. Eu só envio o conhecimento e eu não tenho feedback, eu não tenho interatividade do usuário. O tribunal tinha uma ferramenta que também em 2006 foi concebida pelo Dr. Rulli. Eu encontrei com ele aqui agora. Ele era diretor da Escola Paulista de Magistratura. E Dr. Edson Brandão. Eles fizeram esforços enormes para que fosse implantada uma rede de conhecimento, uma rede de informação que pudesse transmitir o conhecimento que a EPM passa para os seus alunos através da internet. Em 2006, esse processo foi embrionário, foi crescendo, nós licitar, implantar esse serviço, aprimorá-lo, e hoje nós temos aí o sistema de educação interativa que treina servidores, magistrados, e existem cursos transmitidos para a sociedade gratuitamente. Como tínhamos que treinar os servidores, e muito mais que isso, conscientizá-los dos benefícios, essa ferramenta foi utilizada para isso. Nós podemos ver aqui, isso aqui é uma parte de uma mediateca, onde o treinamento é feito para várias comarcas, ao mesmo tempo, simultaneamente, e esse material fica disponível para que a pessoa que viu a aula ao vivo consiga ver quando quiser, através de tablet, celular, qualquer navegador, qualquer computador, desde que esteja na internet. O uso dessa ferramenta, ela possibilitou que o treinamento fosse padronizado para todos os usuários. Isso é um passo importante. Possibilitou que várias comarcas fossem treinadas ao mesmo tempo. Ganhamos em escala. Possibilitou que as dúvidas que os usuários tivessem fossem respondidas ao vivo. Essa ferramenta, ela permite que, se você estiver assistindo uma palestra, uma aula, e você tiver uma dúvida, você digita sua pergunta, clica em enviar, e o palestrante recebe na hora a sua questão. E ele pode responder sua questão ao vivo. Isso foi uma coisa muito importante, porque tínhamos muitas dúvidas recorrentes. Então, se uma pessoa mandava uma dúvida, às vezes essa mesma dúvida era recorrente em outras comarcas e respondidas as dúvidas uma vez, todas as outras comarcas recebiam a resposta. Era possível aferir a frequência, quem estava assistindo, era possível fazer testes para que fosse aferido a curva de aprendizado e possibilitar o envio dos slides, os slides
que auxiliam a explanação do uso do sistema, auxiliam a disseminação do Puma. Esses slides eles ficavam disponíveis para a pessoa fazer o download e assistir depois, mesmo que estivesse offline. As aulas foram seguindo, sempre ao vivo, sempre proferidas pelos juízes assessores de informática do TJ, juntamente com a equipe técnica do sistema SAGE. E outros modelos foram criados, né? Um dos modelos criados recentemente, pode ver aqui, dia 23/9, foi uma aula de maratona de dúvidas. É um dia inteiro em que as comarcas podem retirar dúvidas e tornou-se uma ferramenta de gestão, onde podemos aplicar o PDCA. Os resultados obtidos com o Puma e os investimentos dessa administração, nesse biênio até agora. O Puma está em execução, seguindo o cronograma, não há atraso. Tivemos atendimento de Helpdesk, 100 mil atendimentos. A renovação do parque de nossos computadores, mais 30 mil máquinas. Um segundo monitor, sendo adquirido para uso no sistema SAGE, 47 mil unidades. Criação de e-mails para todos os funcionários do TJ. Os storages que passaram de 70 GB para 3,6 peta. Os servidores que eram 330, hoje são 8 mil. Inauguração de uma sala de segurança, que o processo digital precisa de segurança. E um segundo data center. Os certificados digitais, que eram 3 mil, hoje são 20. A informatização do setor de RH, economizando mais de 660 mil folhas que deixaram de ser impressas. O acesso à internet vai quase que ser transformado em 10 vezes o atual. Contrato com a empresa Gartner, que é uma empresa do setor de gestão extremamente importante. Para finalizar, temos aqui algumas frases de reflexão. E essa é a nossa conclusão, que os sistemas e as organizações podem manter efetividade a vida toda desde que evoluam. A gente não pode parar em informática. Você não pode achar que está bem e deixar de investir, deixar de procurar melhorar os processos. Muito obrigado. Agradecendo a exposição, passo a palavra ao Dr. Rodrigo. Boa tarde a todos. Preliminarmente, muito obrigado ao presidente Calandra pelo convite. Como o presidente falou, já nos conhecemos de longa data, de muitas lutas para tentar trazer ao judiciário conceitos que há alguns anos atrás eram considerados uma invenção ou uma modernidade, ainda que muitos encontravam com desconfiança, que eram conceitos de gestão, conceitos de tecnologia, conceitos de modernidade. E se, felizmente, hoje nós encontramos planejamentos estratégicos e estruturação da gestão e da tecnologia em diversos tribunais do Brasil, isso se deve, grande em parte, a sementes que germinaram e, há muitos anos atrás, foram plantadas por diversos magistrados bastante visionários, entre eles uma das grandes lideranças, que foi o presidente Calandra. Nesse esteio, saúdo também o presidente Iedo, o desembargador Iedo, que hoje vem travando uma grande batalha em levar para o interior do Amazonas o processo digital. Nós sabemos qual é a grande dificuldade que hoje é encontrada, então podemos dizer que é um grande ato de heroísmo levar para os confins do Brasil a modernização e o processo eletrônico, porque
Como já dizia Rui Barbosa, né, uma justiça amorosa não é justiça, senão injustiça. E levar o processo eletrônico para todos os cantos do país faz parte de um dever do Poder Judiciário. Nesse sentido, agradeço também a presença e saúdo o eterno presidente, Dr. Milton Martins, e o ministro Buzzi, que, por fazerem parte de uma mesa com esse tema, já mostram a relevância que hoje o processo eletrônico e a gestão e a administração dos tribunais encontra perante a nossa sociedade. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, comandados pelo professor Armando Castelar, desenvolveu uma pesquisa onde ele avaliou em 21 países diferentes qual que era o impacto do Poder Judiciário no desenvolvimento socioeconômico. E ele descobriu que a economia brasileira deixa de crescer um adicional de 20% ao ano em virtude de alguns problemas encontrados na Justiça, principalmente o tempo de tramitação das ações, ou seja, a morosidade do Poder Judiciário. Alguns anos depois, o INQJ, o instituto que tivemos a honra de fazer parte, ele fez um estudo no Tribunal de Justiça de São Paulo e ele descobriu que de um tempo médio de tramitação de um processo, da sua distribuição até a sentença, que era na casa de 700 dias, o tempo que esse processo era efetivamente manuseado não era superior a 6 horas. Ou seja, de 700 dias, praticamente 2 anos, que um processo tramitava na primeira instância do Tribunal de São Paulo, ele não era manuseado nem por um dia útil. Ou seja, 699 dias o processo ficava em cima de uma prateleira ou em trânsito. Aí nós conseguimos perceber qual que era a principal causa da morosidade do judiciário. Encurtar esse tempo, esse espaço, entre as provocações que um processo leva. Um processo judicial eletrônico bem estruturado, muito bem configurado, ele consegue reduzir a quase zero esse tempo de inércia. Nesse sentido, alguns tribunais também, corajosamente, já há muitos anos vêm investido em ferramentas de processo judicial eletrônico. E muitos deles hoje já se encontram num estado de amadurecimento bastante grande, bastante amplo. Existe sempre um grande questionamento, que é: e se todo o Brasil fosse digital? Se todos os processos do país fossem distribuídos digitalmente? Primeiro vem a pergunta: é possível? Hoje já existe tecnologia para isso? No Brasil hoje existem diversas tecnologias diferentes de processo digital, mas apenas algumas delas conseguem sustentar realmente todo o peso que um Tribunal de Justiça estadual tem. É muito diferente um processo digital na Justiça Trabalhista, na federal e na estadual. A complexidade e o volume de dados de uma justiça estadual requer uma ferramenta muito mais sofisticada e muito mais parruda, muito mais robusta do que em outros poderes. Essa ferramenta hoje já existe e diversos tribunais têm ela em seu funcionamento todos os dias, entre eles o Tribunal de Justiça de São Paulo, como foi o caso explanado agora há pouco. Se todas as ações do Brasil hoje fossem distribuídas digitalmente, nós teríamos uma economia de mais de 1.800.000 quilos de papel todo ano. Isso equivale, para a produção desse papel, mais de 170 mil metros cúbicos de água. 43 mil árvores são cortadas todos os anos só para abastecer os papéis que movimentam-se no judiciário. Produzidas mais de 2 toneladas de CO2 na produção desses mesmos papéis. Se nós somarmos essas árvores com esse papel, nós temos mais de 5 mil toneladas de CO2 jogados na atmosfera. Além disso, o custo, só com insumos, papel, tinta, caneta, capa, ou seja, que na verdade é o menor desses custos, só o custo do processo físico no país inteiro chega a 370 milhões de reais ao ano. Ou seja, enquanto muitos tribunais perguntam qual é o custo para se implantar o processo digital, ele é muito caro, na verdade, senhores, a pergunta certa seria: qual é o custo para não implantarmos o processo digital? E o custo é esse. Por uma analogia simples, seriam economizados 400 campos de futebol de árvores. Deixariam de ser emitidos em CO2 na atmosfera
o que é equivalente a 2.600.000 carros poluem todos os anos, além de enchermos quase 70 piscinas olímpicas. Ou seja, isso, senhores, estamos falando apenas em termos de custos diretos, porque quando nós abraçamos os conceitos de custos indiretos, nós temos outros ganhos, como, por exemplo, o tempo médio de tramitação de um processo inteiramente digital na primeira instância, da distribuição até a sentença, nesses tribunais que já têm uma ferramenta estabelecida e estruturada, não passa de 90 dias. Só que temos que tomar muito cuidado, senhores. Se o tribunal acabar por optar desenvolver ou optar por uma ferramenta ainda instável, por um software de processo judicial eletrônico que ainda não tenha sido definitivamente aprovado e comprovado na sua eficácia, ele acaba a trazer mais malefícios do que benefícios. Porque no momento que você implanta o processo judicial eletrônico num cartório, ele se torna o que era a máquina de escrever antigamente. Ele se torna a caneta do juiz. Por quê? É impossível, a partir daí, você trabalhar no judiciário se o sistema estiver indisponível, se o sistema estiver lento, se os advogados não conseguirem peticionar, ou seja, todo o judiciário passa a se referenciar obrigatoriamente à sua solução. Por isso que é muito importante os tribunais escolherem uma ferramenta que efetivamente já comprovou que funciona. O Marcelo já apresentou bastante do Puma, mas eu vou só apresentar alguns números rápidos, né? Hoje tramitam 18 milhões de ações do TJ de São Paulo. 65 mil servidores, 4 mil magistrados em 331 comarcas. Nesse projeto de um ano e meio, já implantamos em mais de 2.100 unidades. São Paulo sozinha é mais de 30% de todo, quase 30% do judiciário nacional. E uma das grandes diferenças da ferramenta que foi escolhida por São Paulo para a implantação é que ela permite que no mesmo lugar o servidor trabalhe tanto com o processo digital como com o processo físico, usando o mesmo programa. O que nós percebemos? O servidor trabalhar com 2 programas, ou seja, um para atuar com o processo físico e o outro para atuar com o processo digital, geralmente causa muita morosidade, porque eles precisam se dividir entre a operação de 2 sistemas. Então, para termos um maior ganho de produtividade, precisamos direcionar todos eles para o mesmo ambiente, todos eles para a mesma ferramenta. Alguns resultados que já foram... Perdão. Atualmente temos 1.800 unidades implantadas, quase 60 milhões de processos migrados, contando processos ativos e processos inativos, uma ferramenta para conseguir aguentar essa carga, que é uma carga maior do que as ferramentas do imposto de renda recebem no momento da declaração, ou seja, isso aqui, existem poucos paralelos no mundo. Eu costumo dizer que o processo digital implantado em São Paulo é o equivalente no judiciário à nossa urna eletrônica. Não existe no planeta uma ferramenta tão robusta que consiga dar vazão numa velocidade tão grande quanto é dada lá para um volume de informação como esse. Nada processa tanta informação assim, tantos dados. Lá já foram capacitadas mais de 22 mil pessoas. Um outro exemplo do Tribunal da Bahia. Todas as varas de Salvador receberam a implantação em apenas 8 meses, ou seja, o processo digital não é só viável, que hoje já existe tecnologia e metodologia para uma implantação rápida. No segundo grau, o tempo de julgamento das sessões diminuiu em 70%. As sessões mais rápidas de julgamento do segundo grau levavam 1 hora, sendo que muitas delas levavam 3, 4 horas. Hoje, o tempo médio é de 20 minutos, com a sessão de julgamento antecipado. Mais de 2 milhões de processos hoje já tramitam de forma digital na Bahia, que hoje se encontra num processo de franca expansão para o interior, até pelo Agreste e para o sertão baiano. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, nós costumamos dizer que depois que um tribunal implanta um processo judicial eletrônico, esse é só o começo de um novo mundo, porque a partir daí as oportunidades são muitas. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul começou mais uma vez um processo incrivelmente inovador. Hoje, na capital, em Campo Grande, um grupo de 12 servidores, apenas 12 servidores, num cartório unificado, trabalha nos processos de execução penal de metade do Estado. Eles estão em um processo de aumentar de 12 para 20 servidores, e esses 20 servidores vão processar as ações de execução penal do Estado inteiro. Ou seja,
eles vão economizar quase uma centena de outros servidores, e aliado a isso teremos um ganho incrível de produtividade. Porque no processo físico, a produtividade era de cada servidor conseguia dar andamento em praticamente 400 processos, no dobro de tempo que hoje, com o processo digital tradicional, um servidor dá andamento em 1000 processos, na metade do tempo que antes ele dava em 400. Até o final do ano, com uma estruturação melhor do processo digital no Mato Grosso do Sul, o previsto é que um servidor consiga dar andamento em 2000 processos de forma 3 vezes mais rápida que esse servidor aqui atua com 1000 processos. Ou seja, a tecnologia e a inteligência digital fazem com que a curva da aceleração processual fique cada vez maior. Aqui no Tribunal de Justiça, peço desculpas, aqui deveria ser Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje o CNJ vem pressionando demais os magistrados em relação ao aumento de produtividade. Virou uma grande bandeira do CNJ a cobrança dessa dita produtividade. E como que o magistrado pode, no momento que ele aceita isso, que ele é obrigado a aceitar isso, aumentar a produtividade do seu cartório? Tecnologia. Em Fortaleza, de 2011 para agora, com as varas implantadas, a produtividade dos magistrados em sentenças subiu de 455 para 1.011 sentenças dadas. O tempo de tramitação do processo físico, diminuiu de 635 dias para 89,15 dias. Ou seja, a aplicação da justiça fica muito mais célere. E cabe uma reflexão. Uma vez que o processo digital faz com que o processo volte cada vez mais rápido para o magistrado, como fica o magistrado? Que antes o magistrado dava um despacho no processo físico, ele tramita no cartório por um longo período até retornar para o gabinete. Agora, no processo digital, o ciclo de vida fora do gabinete do magistrado do processo é muito menor. O que é necessário? É necessário a tecnologia agora começar a apoiar o magistrado. Algoritmos de inteligência artificial e busca qualificada de informações podem proporcionar ao juiz uma pesquisa muito mais célere, muito mais automatizada e muito mais qualificada no momento que o futuro se encaminha para que, na mesma interface que hoje ele produz a sua sentença, os nossos algoritmos de inteligência artificial consigam trazer todas as informações que ele precisa em termos de jurisprudência, doutrina, e até modelos de sentenças que ele já tenha produzido no passado, tudo numa interface automatizada. Ele não vai mais precisar pesquisar fora, não vai mais precisar encomendar pesquisa muitas vezes para os seus assessores. Automaticamente, pela leitura automatizada de todo o processo, o próprio sistema vai sugerir as jurisprudências e doutrinas referenciadas para isso. Esse, senhores, é o próximo passo do processo digital. Só que ele só é possível depois que o processo digital passa a virar uma realidade em todos os tribunais. Então, nós voltamos. Se o processo digital hoje, ele já é possível, ele já é viável, ele já é estável em vários tribunais, por que não implantá-los em todos os outros? Sendo que nós conseguimos comprovar que, em termos de custo, se nós olharmos apenas pelos custos de insumos que o tribunal hoje já gasta com papel, caneta e tinta, ele consegue recuperar o investimento em uma ferramenta de processo eletrônico, já mediante implantação, capacitação e treinamento, em 1 ano. 1 ano. O custo do que ele investe para conseguir implantar o processo digital retorna aos cofres públicos em praticamente 1 ano. Ou seja, nós já temos a ferramenta, já temos a metodologia, ela já está estabilizada e ela já gera resultados. Precisamos de prolatar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento e expandir o processo judicial. Acreditamos que só assim vamos conseguir efetivamente prover uma justiça célere e adequada para o povo brasileiro. Muito obrigado. Com a palavra o desembargador Iedo.
Boa noite a todos. Desembargador Nelson Calandra, nossa referência como magistrado, nessa sua caminhada na Associação dos Magistrados Brasileiros, mudou paradigmas, trouxe o exemplo para a magistratura brasileira, contribuição fundamental para o Poder Judiciário do nosso país. Ministro Marco Aurélio Bussi, desembargador Milton Martins, ex-presidente da MB, Rodrigo Santos, advogado e também funcionário, né, da empresa Softplan, nosso parceira, o Wilson Stable, que é o presidente da Softplan, parceira do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Eu saúdo todos os membros da mesa e quero dizer inicialmente, sei que o tempo é curto, porque daqui a pouco nós vamos ter um debate muito importante para a vida nossa associativa, e o doutor Rodrigo Santos, da Softplan, ele já encurtou a minha palestra, a minha exposição, quando ele trouxe aqui para a plateia, quando ele expôs os benefícios do processo digital. Eu iria fazer uma exposição mais detalhada sobre o processo digital no Amazonas, principalmente, mas eu sei que o tempo é curto, eu não vou poder fazer isso. Apenas dizer que o nosso estado é um estado continental, com uma área territorial de 1.559.161 km². Essa área toda comporta 62 municípios, incluindo a capital, Manaus. E desses 61 municípios, 60 são comarcas. Aliás, 61 são comarcas, uma ainda por instalar. O nosso sistema digital hoje, na capital, é bem resolvido com o sistema SAGE, da empresa Softplan. O Tribunal de Justiça do Amazonas, ele é pioneiro com a adoção do sistema SAGE, da empresa Softplan, que é daqui de Santa Catarina, e nós iniciamos esse processo no ano de 2001. Portanto, nós temos 12 anos de parceria com a empresa Softplan no estado do Amazonas. Esse processo, primeiramente, foi instalado na capital, e, aliás, só funciona para a comarca de Manaus por várias razões. Aliás, uma delas, a principal, é que nós não temos internet no interior do estado. Então, o interior do estado é mal servido de internet. Aliás, é praticamente inexistente a internet no interior do estado. Então, todas as gestões do tribunal se voltaram para o sistema eletrônico da capital. Eu tenho um histórico aqui da implantação. Em 2001, foi a implantação do SAGE na capital, em Manaus, e somente era para controle, distribuição e acompanhamento de andamento processual. Em março de 2002, começamos a implantar o SAGE, que na sua primeira versão, que contemplava o sistema físico ainda de processo, apenas o cadastro. E só viemos a implantar o sistema digital, o sistema propriamente eletrônico, em 2011. A Resolução 15/2001 do TEJAN torna obrigatório o peticionamento eletrônico na primeira instância, justamente em função da lei do processo eletrônico, que passou a vigorar, e a nova versão do SAGE PG5 contemplava esse processo eletrônico. Primeiramente, nós implantamos na capital, na primeira instância, e depois, em 2012, nós implantamos o peticionamento eletrônico também em segundo grau. O segundo grau passou também a contemplar a nova versão, e hoje a capital do estado é totalmente digital. Peticionamento, aliás, nossos processos são todos virtualizados na capital. Com o peticionamento eletrônico não há mais ingresso de processo físico. Nós temos ainda um acervo físico em torno de 9% para digitalizar. Nós temos 700, do total do estado, nós temos
800 mil processos, sendo 700 mil processos na capital. Destes, apenas 9% ainda dependem de digitalização. Nós estamos em processo de conclusão da digitalização. Em função de que a capital estava bem resolvida com o seu processo eletrônico, nós partimos, na nossa gestão, a partir de julho de 2012, para a implantação do processo digital no interior do Estado. Aliás, o interior do Estado era relegado de qualquer processo eletrônico. Nós vivíamos ainda o tempo do Império, do tempo colonial. No interior do Estado, a justiça praticamente não existia. E as gestões que antecederam a nossa, porque não existia internet, entendiam que não havia como você implantar um sistema eletrônico no interior do Estado. E este desafio nós encontramos quando assumimos a gestão da Coordenadoria de Informática do Tribunal de Justiça, que é ligada à presidência, mas eu pedi que o presidente me desse aquela missão, e aí partimos para a implantação de um processo eletrônico. Inicialmente, tentamos implantar o PJE do Conselho Nacional de Justiça, mas que resultou frustrada essa tentativa de implantação do PJE na comarca de Iranduba. Por quê? Porque o PJE não continha as funcionalidades necessárias para funcionar na Justiça Comum. E, por 3 meses, nós colocamos todos os esforços da nossa equipe de informática para tentar consolidar aquela primeira implantação, um projeto piloto na implantação do PJE. Não foi possível, nós abortamos, e no encontro que nós tivemos em 2012, o encontro de colégio de corregedores, nos foi apresentado o Projude do Paraná, que era uma versão primeira, que era o Projude, que foi do CNJ, e que foi totalmente descontinuado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Paraná criou uma nova versão em cima desse sistema, oferecido pelo Conselho Nacional de Justiça, partindo do zero, com uma nova concepção, e esse processo, esse sistema, o Paraná já detinha há 5 anos, com mais de 1.200.000 processos já cadastrados, ainda funcionando na sua forma física. Com a apresentação desse sistema no encontro de corregedores que ocorreu em 2012, nos interessamos, porque esse sistema permitia a sua instalação no interior do Amazonas. Ele tinha uma concepção que se adequava à nossa realidade. O que nós fizemos? Fomos ao Estado do Paraná, fizemos uma parceria, fizemos um convênio com o Estado do Paraná, que nos cedeu gratuitamente o seu sistema para implantação no Estado do Amazonas. Nós customizamos, juntamente com a equipe do Tribunal de Justiça do Paraná, que nos ajudou a customizar para a nossa realidade, e implantamos o sistema. Começamos por uma comarca que era próximo de Manaus. Eu vou demonstrar essa implantação. Nós implantamos na comarca. Eu vou passar os slides, porque eu sei que o meu tempo é curto, e o Calandra já me advertiu. Nós começamos a implantação desse sistema na comarca de Presidente Figueiredo, que dista 130 quilômetros de Manaus. No mês de agosto de 2012, eu estive em Correição, na comarca de Presidente Figueiredo, e lá encontrei uma situação que não dava para entender. Processos todos com a mesma capa, uma capa branca que você não identificava, a escrivã que tomava conta da serventia, perdida naquele monte de processos físicos, eram cerca de 5.000 processos físicos, e que o advogado, às vezes, chegava para poder dar entrada no processo, ele tinha que deixar a petição e passar 2 ou 3 dias depois até ela encontrar o processo. Era um caos. E recebi muitas reclamações dos advogados, porque eles tinham que se deslocar 260 quilômetros de Manaus a Presidente Figueiredo, gastando mais de um tanque de gasolina, com um custo que isso era um custo que, às vezes, o cliente dele não suportava, e, às vezes, trabalhando até com a justiça gratuita. E eles reclamavam que, para dar entrada numa petição de 3 linhas, havia todo aquele custo. E eu prometi a ele que nós iríamos resolver, porque nós já tínhamos a ideia de colocar
em implantar o sistema Projude do Paraná, já customizado para a nossa realidade. E nós, no mês de dezembro, conseguimos implantar o sistema na comarca de Presidente Figueiredo. Ali nós estamos vendo a estrela vermelha, que indica a comarca de Manaus, a capital, e a estrela azul, a primeira comarca onde foi implantado o sistema Projude. O sistema Projude foi um sucesso. Embora ele não detivesse todas as funcionalidades que nós temos com o sistema SAGE na capital, ele se adequou perfeitamente àquela realidade. A realidade que o interior do Estado era totalmente isolado. As pessoas não sabiam sequer o que era justiça. As nossas comarcas são fincadas no interior da floresta, sem nenhum apoio do Tribunal de Justiça, devido às grandes distâncias. Para você ter uma ideia, para que esse sistema ele obtivesse a credibilidade, nós implantamos logo a seguir também o sistema SAGE na comarca vermelha, que fica próximo do Acre, aqui no sudoeste do estado. Implantamos o sistema SAGE nessa comarca que está, a comarca de Envira, a 1.260 quilômetros da capital, em plena floresta, com acesso somente fluvial ou aéreo. E para você chegar a essa comarca, nós temos que primeiro ir ao estado do Acre. Para se ter uma ideia, a comarca de Envira, para nós chegarmos até lá, ou é através do nosso avião próprio, que nós vamos para o Acre, de lá nós nos deslocamos por via terrestre numa estrada de barro até alcançar essa comarca. Comarca de Guajará, que fica bem próximo também. Também esse mesmo processo, essa logística para se alcançar essa comarca. O custo para você chegar em determinadas comarcas do Alto Juruá, uma passagem aérea numa empresa regional, a passagem aérea de volta, custa em torno de R$4.000. Para se fazer uma correção numa comarca dessa, o Tribunal de Justiça gasta, em média, uma correção presencial, R$35.000. Por quê? Quando você vai por uma companhia aérea, você paga o custo da passagem de volta. Se for em torno de 7 pessoas, um desembargador, um juiz e mais sua equipe, esse custo se eleva, multiplicando a R$28.000. E afora, as diárias, que são pagas aos magistrados, são pagas aos servidores, e nessa comarca, quando você chegava nesses processos físicos, praticamente todos parados. Nós temos um déficit no interior do Estado de cerca de 35 juízes, que vão alcançar, até meados do ano que vem, em torno de 40 juízes. Então, para que o juiz de uma comarca mais próxima, numa sub-região, conseguisse responder por outra comarca, ele tinha que deixar aquela comarca onde tinha os processos físicos para responder pela outra. Agora, a distância é tão grande que ele passava, às vezes, 20 dias na outra comarca. Quando ele retornava para a sua comarca, aqueles processos estavam paralisados. Com o sistema Projude, hoje, nós implantamos, primeiramente, como vocês veem, essas estrelas aglutinadas, são na nossa região metropolitana. Nós implantamos o sistema Projude. O sistema Projude, hoje, está implantado em todos os 60 municípios do estado, porque a capital é bem servida pelo sistema SAGE da empresa Softplan, que é daqui de Santa Catarina. Hoje nós temos o controle de todos os processos nessas 60 comarcas do interior do estado. Nós temos também o controle da produtividade de todos os juízes que operam nessas comarcas. Hoje a possibilidade do juiz trabalhar a partir de Manaus, 2, 3 comarcas. Os nossos juízes hoje respondem por 2, 3 comarcas virtuais no interior do estado, coisa que isso não acontecia. Nós conseguimos, com isso, trazer a inclusão social para aquelas comunidades isoladas secularmente. Nós temos cidadania para os povos da floresta, porque essas pessoas nunca souberam o que era justiça. Eles se conformavam com as migalhas de justiça que o Poder Judiciário, infelizmente, dava, que o Poder Público podia dar por falta de condições de acesso a essas regiões. A logística muito difícil para chegar nessas regiões. Para terem uma ideia, para a implantação do sistema Projude no interior, nós levamos cerca de 9 meses. Foram 9 meses que a nossa equipe se deslocou a todas essas comarcas. Nesse deslocamento, que foi feito via aérea, barco, canoas, essas pessoas chegavam no município e encontravam uma sede do fórum totalmente abandonada. A rede elétrica praticamente não existia.
Eram fóruns muito antigos, com a fiação elétrica ainda coberta por pano, por tecido, como eram os fios que antigamente se utilizavam na energia elétrica. Nós fazíamos a troca de toda a fiação elétrica dos prédios e depois nós fazíamos a rede lógica para conseguir colocar o nosso equipamento de informática. Nós adquirimos, fizemos um investimento na compra de equipamentos de ponta, que são os nossos servidores Dell, que nós instalamos em todas essas comarcas. Aí vocês perguntam, como é que vocês conseguiram implantar um sistema virtual no interior do Amazonas sem internet? De fato, nós conseguimos implantar um sistema virtual com acesso remoto a partir de Manaus, na floresta amazônica. Nós somos o maior case de sucesso no mundo inteiro da ferramenta que nós adquirimos, que chama MM Subject, que permite que nós trabalhemos esse processo, que nós façamos a replicação desses dados para o nosso data center na capital. Nessas comarcas que vocês estão vendo aí, esse trabalho foi feito em 9 meses. Nós temos problema de energia elétrica no interior do estado, que não funciona às 24 horas por dia, muitos daqueles municípios. Nós temos problema de água, temos problema dos mais difíceis no interior. E até o link que nos é cedido pelo Sistema de Proteção da Amazônia, que é nosso parceiro, o Sistema de Proteção da Amazônia, que é do Ministério da Defesa, ele possui, em todos os municípios da região amazônica, não só do Amazonas, antenas satelitais. Essas antenas satelitais, elas não tinham utilidade na Amazônia. Os prefeitos do interior, eles usavam essas antenas apenas com um telefone embaixo dessas antenas para se comunicar com Manaus, se comunicar com Brasília, quando eles precisavam de uma comunicação interurbana. E o Tribunal de Justiça do Amazonas, com essa parceria com o Ministério da Defesa, passou a dar utilidade a essas antenas satelitais na Amazônia. Essas antenas, hoje, o CIPAM nos cedeu 512 kbps para nós operarmos essas 60 comarcas no interior que hoje estão totalmente virtualizadas. Aliás, não estão digitalizados todos os processos, mas nós temos apenas, por digitalizar, apenas 15% do nosso acervo físico do interior, num trabalho que nós iniciamos há 9 meses. E essas equipes que digitalizam são as mesmas equipes que trabalhavam no interior do estado, que foram treinadas por esse nosso servidor nesses 9 meses. Treinamos também os advogados, o Ministério Público, servidores, porque para nós não foi tão difícil nós implantarmos o sistema virtual no interior do estado, porque o estado do Amazonas, aliás, a capital, já tinha uma cultura de virtualização, porque nós já tínhamos o sistema eletrônico, o sistema digital, aliás, há mais de 12 anos, com parceria com a Softplan. E em 2011, quando nós começamos a implantar, aliás, em 2008, o sistema eletrônico, após a lei do processo eletrônico, nós colocamos um aviso de que não era obrigatório o peticionamento eletrônico, que nós estávamos recebendo o processo eletrônico, mas que ele só seria obrigatório depois de 1 ano, quando nós treinamos toda a classe jurídica, nós popularizamos o nosso sistema para toda a classe jurídica, e quando nós implantamos esse sistema no interior do estado, os advogados, praticamente todos aqueles que atuam no interior do estado, provêm de Manaus, porque a nossa comarca do interior não permite que os advogados façam residência nesses locais. Muitos poucos que retornam para o local de origem e têm residência no interior do estado. Essa ferramenta que nós adquirimos, ela compacta as informações e transmite para o nosso data center, atualizando qualquer documento que ingresse no sistema SAGE. Essa atualização ela é feita de 30 em 30 segundos, enquanto tem energia. Então, isso possibilita que o nosso data center esteja atualizado com todas as informações do interior. Com isto, embora o cartório funcione offline, porque todos os computadores são ligados ao servidor na comarca, nós também disponibilizamos para a classe dos advogados e procuradores um birô para que eles possam fazer isso nas comarcas, porque praticamente todas as comarcas do interior do estado nós não possuímos internet.
Então, qualquer pessoa que tente acessar nosso sistema da cidade onde foi instalada naquela comarca, ele não consegue acessar, porque não tem internet. A internet que temos lá é apenas para a telefonia, muito precária. Aliás, nós não temos internet banda larga. Então, mesmo a que nos é oferecida, que é satelital, do Sistema de Proteção da Amazônia, ela é insuficiente, porque todo mundo sabe que 502 kbps você não transita nem dados nem imagem. Mas com essa ferramenta nós conseguimos atualizar todo o nosso sistema, transmitir para o nosso data center e possibilitar que haja o acesso remoto de qualquer lugar do planeta aos nossos processos em tramitação no interior do Estado. Com isso, nos proporcionou um grande avanço no nosso sistema digital. Hoje, o Estado do Amazonas é todo virtual, tanto capital quanto os nossos 60 municípios do interior. Nós estamos em fase de evolução, nós estamos criando ferramentas, nós estamos nos adequando às necessidades do sistema digital. Hoje nós sabemos que os juízes, que a magistratura em si, os tribunais, não são proativos. Não é porque eles não queiram ser proativos, é porque não há tempo de ser proativo. Nós somos, eu digo, reativos. Nós estamos inserindo funcionalidade dentro do sistema por imposição do Conselho Nacional de Justiça, que a cada hora ele cria uma meta para que nós cumpramos. Eu vou concluir, porque eu sei que já vi aqui, já me assinaram para eu concluir, infelizmente não pude fazer uma exposição melhor, mas eu digo que hoje nós estamos trabalhando para inserir novas funcionalidades no Projude, para atender a grande demanda, inclusive as metas do Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, para atender essas demandas, saímos do nosso planejamento local, onde trabalhamos as bases para cumprir as metas de urgência do Conselho Nacional de Justiça. Deixamos nosso trabalho proativo, como disse antes, visando alcançar a excelência para trabalhar de modo reativo essas demandas. E isso acontece a toda hora. Acreditamos ser o processo eletrônico um caminho sem volta, tendo em vista o aumento da litigiosidade, a proliferação de demandas em massa, que, se não contidas ou resolvidas com automação, implica no congestionamento do sistema de justiça. Há uma mudança de paradigma que a magistratura, nossos servidores e a classe jurídica têm que se adequar. Não adianta reclamar das metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça, pois elas nos permitem avançar, criando meios para superá-las. Nós somos capazes, o Judiciário se moderniza e, no futuro próximo, todos os tribunais se adequarão. E eu sempre digo, no sentido figurado, que o diabo não é tão feio quanto parece. E as dificuldades, se encaradas como tal, elas estão aí para serem superadas, pois não é à toa que o ser humano vive de superação em todos os sentidos. E sempre haverá uma meta a cumprir. O Judiciário será o que fizermos dele hoje. Muito obrigado. Nós agradecemos ao desembargador Iedo, destacando que a MB trabalha junto com o Tribunal do Amazonas para conseguir emendas junto ao Parlamento, no sentido de assegurar a aquisição de equipamentos de primeira geração que vão conectar a Amazônia e, de modo definitivo, no campo dos satélites da informática, para evitar a situação de penúria que, às vezes, vivem os colegas no interior daquele tão importante Estado brasileiro.